TV passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? Bom dia! Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, manhã de segunda-feira, dia 6 de julho, o ano é 2020. Estamos iniciando, por assim dizer, mais uma semana, né? Mais uma semana dentro aí do mês de julho. Estamos indo, né? Nos encaminhando também para a jornada de 15 dias dentro do mês de julho. Claro que nós estamos ainda apenas na metade desse período, mas nós estamos desenhando, escrevendo a história com a temperatura marcando 10 graus em Caxias do Sul. Uma neblina espessa cobre a cidade desde as primeiras horas da manhã e assim vai ficar ao longo desse dia, como diz a previsão do tempo. As temperaturas para hoje poderão chegar até um pouquinho mais, 11 graus e meio, 12 graus talvez, segundo o que destaca a previsão do tempo. E as instabilidades ficarão junto conosco até quinta-feira. Quinta-feira para sexta é uma transição, né, entre tempo mais fechado para abertura, para um tempo um pouco mais aberto. O sol voltaria a aparecer por um período muito breve, né, na sexta e no sábado, mas com muito frio. É o que destaca a previsão do tempo. As instabilidades retornariam a partir da semana que vem. Parece que mês de julho ou este inverno está mostrando ser um inverno chuvoso, muito diferente dos outros invernos, o qual mostrava ser um inverno mais seco, com muito frio e seco. Por enquanto nós estamos tendo uma dose de frio, mas porém com muita umidade. Deixa eu fazer o cumprimento todo especial a ele, que faz parte dessa programação, é o protagonista principal de tudo isso, mas está em home office, está por videochamada, participa junto com a gente em todas as nossas programações. Miguel Brambila, que está também sentindo aí os efeitos, né, desse térmicos, um pouco mais frio, temperatura mais fria esses últimos dias, traz um novo desenho para o estado do Rio Grande do Sul e, claro, também acende-se a luzes para diversas interpretações, né? Quanto à questão da saúde, questão da finança e a situação que nós estamos vendo aí com as chuvas que já levam o estado de alerta para as baixadas, né? Os rios sobem muito e, por isso, tiram pessoas de suas casas. Tudo isso vem agravar ainda mais com a pandemia. Miguel Brambila, primeiramente lhe cumprimentando com um bom dia especial, 11h36. Nós estamos enfrentando aí um mar de problemas, não é, Edinho? Um mar de dificuldades mundiais. Esta questão da pandemia é inevitável, é o assunto de todos os dias, né? Gostaríamos de acordar, como tenho dito aqui às segundas-feiras, e achar que foi somente um sonho, mas não é. É um fato, é uma realidade. Assim como você fala muito bem, nós vamos expandir também este assunto, a questão das chuvas, a questão dos alagamentos, que são corriqueiros cotidianos, né, e nesse momento, né, de alta pluviométrica, mas também são altamente previsíveis, porque se você lembrar, o ano passado, São Sebastião do Caí também alagou, muitos bairros também alagam, então vamos ver o que acontece. É preciso resolver em definitivo, não ficar colocando baldes nos problemas da nação, não é, Edinho? Eu acho que é um belíssimo gancho para nós iniciarmos as observações, porque nós estávamos conversando aqui no bastidor dias atrás, e um dos nossos colegas disseram assim, faz 20 anos que eu trabalho na imprensa e 20 anos a gente ouve falar do mesmo assunto. Cheia do Rio Caí, transbordamento, né, que invade casas, afasta as pessoas são retiradas de suas casas. Essa localidade do Vale dos Sinos também bastante crítica e por enquanto, nada é feito, né, nada é feito. Sempre é decretado estado de emergência, estado de calamidade pública, há também pessoas desabrigadas, energia elétrica cortada, saneamento que é interrompido na região, né, adutoras que são estouradas, mas a gente vê que uma solução, a busca para tudo isso ainda está muito difícil, talvez, de acontecer. Agravado a toda essa situação ainda está, né, o cofre negativo do Rio Grande do Sul, falta de recursos para até mesmo, né, no combate ou ampliação de leitos pela rede pública de saúde dentro do nosso estado, colocando o Rio Grande do Sul na contramão, talvez, ou em outro viés relacionado que o Brasil está fazendo. Brasil, outros estados abrindo, a gente não sabe se é certo, se é correto isso por enquanto, mas está abrindo e o Rio Grande do Sul está fechando. Inclusive, hoje tem uma
reobservação do governador frente aos decretos já estabelecidos na sexta-feira de bandeira vermelha, mas também na contrapartida observando as contraposições feitas por diversos municípios, inclusive os municípios aqui da Serra são um deles que estão contestando essa bandeira vermelha, Miguel. Enquanto isso, ainda na questão da infraestrutura nacional, mais um caso de corrupção denunciado pela Lava Jato, desta vez o José Serra, né, que foi um bom ministro da Saúde no tempo do Fernando Henrique Cardoso, introduziu a questão dos genéricos aqui no Brasil, dos medicamentos genéricos, barateou a questão dos medicamentos genéricos, mas você vê, Jadinho, que aí a defesa, né, são questões de 13 anos atrás, não importa, né? No Brasil se rouba desde que se descobriu o Brasil e não há partido livre disso, né? Não é só o PT, não é só agora nessas questões aí envolvendo os grupos atuais no poder, o PSDB também, do partido do José Serra, que foi governador de São Paulo, muito triste para o Brasil, porque você veja que uma única conta descoberta pela Lava Jato e bloqueada, 40 milhões de reais. Com 40 milhões de reais, você constrói muita infraestrutura para conter rios, para conter o avanço de águas ribeirinhas, para construir aí leitos e criar leitos nos hospitais, não somente para a Covid-19, mas para as outras doenças que estão acontecendo neste momento, e que, pelo menos, né, no uso das máscaras, estão também sendo corretamente utilizadas e, de certa forma, o influenza e outras doenças virais também devem ter uma redução, mesmo que a Covid avance galopando na direção aí, do contágio e avançando até mais rápido que isso. Agora, na questão de abertura do Brasil, Edinho, é um absurdo. Na verdade, você vai observar a segunda onda vindo rapidamente no mundo todo. Nós veremos logo mais ali adiante as pessoas começarem a tombar realmente, né? No sentido de tombar fisicamente, a economia precisa sim ser observada. Agora ninguém pode simplesmente dizer que o vírus está vencido. Não está. A doença continua e vai continuar enquanto, eu digo para você e para a nossa audiência, e disse, né, aos países que anunciaram o fim da pandemia no seu país, a não ser que ele feche o país e ninguém mais entra, ninguém mais sai. Mesmo assim, né, um pássaro que voa por cima do muro pode levar o vírus. Não faz sentido, Adinho, essa abertura, né? O Brasil é um país, né, e é um atributo, sim, ao negacionismo, né? O negacionismo nacional da liderança maior do país, que é a autoridade máxima nesse momento, né, democrático, que é o presidente da República, que nega e que fica criando dificuldades para todos, Edinho. Miguel Brambila, o que nós podemos interpretar desta palavra aqui, ó? Prefeito Marquesan de Porto Alegre, em entrevista a uma emissora de rádio na capital, ele diz que reitera o risco de haver mortes sem que haja nem sequer atendimento por Covid-19. O que a gente pode pensar sobre isso? Eu acho que ele está correto, porque ele não pode dizer que não avisou. E ele está defendendo-se na questão da improbidade administrativa, porque, caso contrário, né, será responsabilizado. O que deveria acontecer em nível nacional, eu acredito, o governador também está certo, mas nós estamos na terceira semana já discutindo a questão da bandeira vermelha. Novamente a Mestre está lá. Então por que não se questiona esse negócio das bandeiras com alternativas? Por que os municípios já não propuseram, né, bandeiras relativas de subdivisões? Toda segunda-feira é aquele pânico na população. Abre, não abre, fecha, não fecha, bandeira vermelha, não, bandeira... Né? Nós vamos nos encaminhar para o lockdown, provavelmente, se continuar assim, né? É bem possível que isso venha a acontecer, pelo menos no período de 15 dias. Inevitavelmente, eu creio que nós não vamos escapar ao inverno sem um período de lockdown. Agora, se os municípios têm os leitos necessários, se eles têm os dados estatísticos corretos que acreditam, né? Por que parece uma brincadeira, né? Parece um joguinho, né? Não, você andou 3 casinhas, bandeira vermelha. Daí vai lá de novo a Mesne, né? Todo mundo em pânico, se abre, se não abre. Nesse período já foram 3 semanas nessa ameaça. É uma brincadeira de bandeira.
É bandeira vermelha ou não é? Se é bandeira vermelha, tem que recuar. Se não é, por que o governo insiste, o governo do Estado insiste e o pessoal nega? Então alguma coisa está errada nesse meio, né? Alguma regra desse jogo não está funcionando, Edinho. Eu não estou te escutando, Edinho. Um detalhe que até mesmo já falamos, né, internamente aqui dentro da nossa programação, Miguel Brambila, já citamos, né, aqui dentro em outras oportunidades, é que esse projeto das bandeiras não foi debatido, né, pela Assembleia Legislativa Gaúcha, não foi avaliado, não teve os pilares institucionais da sociedade avaliando. Nós estamos aqui descaracterizando, dizendo que o projeto não é interessante, mas que esse projeto pudesse ser dialogado, conversado com toda a sociedade gaúcha para fazer a observação do seu peso, da sua relevância e poder até mesmo auxiliar o governador, né, nessas decisões, nessa tomada de decisões, nesse apertar de botões, né, botão laranja, botão vermelho, botão preto, para poder, de verdade, né, auxiliá-lo no sentido de conduzir de uma forma melhor tudo isso. Porque a gente não pode negar aqui, e tem que ser observado, que essas decisões, elas encabeçam muito bem pela falta de condições que o Estado tem de não arcar com as suas responsabilidades, de dar a contrapartida à saúde necessária. É muito fácil, muitas vezes, está com dificuldade de leito lá na região, fecha. Mas por que o Estado não dá mais leitos? Por que não tem mais leitos? Se é dever do Estado suprir a necessidade de carência de saúde da população. Então tem muitas questões mesmo, Miguel, para ser vistas aí. Em parte sim, essa parceria, né, que deveria ter no Brasil, a parceria numa sociedade ideal entre os poderes que deveriam se ajudar, independente do partidarismo, sim. Acontece, Edinho, que também há uma omissão, eu vejo, porque o pessoal não estava acostumado com isso. O decreto, então, agora é lei marcial. Quer dizer, o governador baixa um decreto, você negocia, mas se ele disser que não, fica igual aos poderes, né, da Câmara dos Deputados. Se passar o impeachment do Rodrigo Maia, o povo vota, os deputados votam ou não. O Brasil tem isso, né, na mão de um juiz do Supremo Tribunal Federal, há muito poder concentrado. A democracia brasileira ainda ela é muito paternalista e ela é muito mais próxima, eu diria, né, da monarquia, onde cada político se coloca muitas vezes na questão de um pequeno reizinho e de seus principados, porque, tudo bem, no começo da bandeira, o pessoal não sabia o que fazer, a ideia é boa, não é ruim, mas quem é, inclusive municipal, aqui, quais são as lideranças municipais que estão apresentando alternativas para o prefeito e os secretários e o próprio prefeito, e inclusive todos esses da MES, né? A única ação que se faz é o governo decreta, daí pega, né, vai lá e olha, por favor, não é assim. Aí na semana que vem é a mesma história. Né? Por que não se debateu ainda? Se não se debateu no início, nós já estamos há 120 dias, né, trancafiados dentro de casa, as empresas ainda com problemas. É bandeira vermelha ou não é? As pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não têm condições de decidirem sozinhas nessa baderna política. No Rio de Janeiro, por exemplo, você viu o que aconteceu em São Paulo e outros lugares que estão acontecendo. Está certo, Marquesan, sim, as pessoas, mas também o pessoal que não se cuida, né? Porque os bons acabam pagando pelos maus. O trabalhador que se cuida, que precisa trabalhar, vai acabar muitas vezes se contaminando por causa de um aloprado que sai aí sem usar máscaras, porque na liderança nacional o cara diz que não é preciso usar máscaras, que não adianta nada, que inclusive, né, segundo aí a literatura médica, se as máscaras não funcionassem para nada, como diz aí os médicos especialistas, nenhum médico sobreviveria a cirurgias. Todos os dias eles usam 6, 7, 8 horas de máscaras em grandes cirurgias, e se a máscara não adiantasse para nada, não teria cirurgião viva, Dinho. 11 horas 47 minutos, nós estamos com o nosso Sabe Caxias by Bitcom, fazendo essas observações, início da segunda semana, já nos encaminhando para a quinzena dentro do mês de julho. E o assunto é ele, né? O Covid-19, as alternativas, os caminhos, os projetos elaborados pelo governo, e observação também frente às bandeiras aqui do estado do Rio Grande do Sul como pauta. Claro, também nós já comentamos, né, assunto relacionado ao fator clima aqui no estado do Rio Grande do Sul, que está impactando, influenciando sobre tudo isso. Inclusive foi tema de observação do próprio governador do estado do Rio Grande do Sul dias atrás, dizendo que eram 15 dias
dias os mais críticos que viriam, segundo a sua análise. Eu estava tendo acesso a um dado mundial, Miguel Brambila, 544 mil pessoas morreram de Covid-19 ao redor do mundo. Uma Caxias do Sul inteira já se foi. E muitas pessoas dizem que, mas para 7 bilhões é um número pequeno. Mas acho que cabe também levar nessa consideração que é algo muito novo, né? Não é um vírus da gripe que está aí há centenas e centenas de anos presente. É um vírus novo que apenas em menos de um ano, talvez, vamos dizer assim, 6 meses, nem isso, alguns meses, já fez um estrago dessa natureza. E é pequeno porque não é alguém da sua família, né? Não é ninguém do seu círculo de relações. Então a empatia do ser humano aí fica fácil, né? E é isso que está acontecendo. Agora os estudos estão aparecendo de que quem morreu mais no mundo inteiro foram os pobres. E é óbvio, né? Nós falamos isso desde o começo, né? Porque é os pobres que estão sofrendo a questão econômica, que não tem dinheiro na poupança, não tem propriedades para vender, não tem condições aí de ficar em home office, e aí são proibidos, né, de enfrentar sozinhos, né, a doença, porque eles não têm exatamente, né, como enfrentar sozinhos. A proibição é correta até certo ponto, não estou criticando a proibição de uma maneira generalizada. Agora, como é que você vai, por exemplo, numa favela, evitar que o contágio aconteça de forma, como nós dizíamos no começo, de rebanho? Muita mais gente vai morrer, né? A vacina e a maneira, mesmo que tenha aí o dexametasona, segundo alguns, tem ajudado, diminuído mais ou menos 1% do índice de letalidade para algumas pessoas, a mortalidade, o grau de letalidade da doença gerada, a Covid-19 pelo coronavírus. Isso não significa que nós temos aí a cura, a vacina, e que nós, mesmo que em tempo recorde, nós consigamos a vacina em dezembro, até se popularizar somente no ano que vem. Enquanto isso, nós teremos que sobreviver. Já o pessoal diz que esse ano é um ano de sobrevivência para muitos, né? Mas, mesmo assim, é preciso entender que uma vida vale. E aí eu também quero colocar uma questão muito importante nesses momentos de protesto atual, que as pessoas têm um divisionismo de classe, de cor, de raça, que é uma besteira. Nós somos todos seres humanos, né? Há aí nos Estados Unidos, principalmente, essa preocupação com o preconceito e contra a raça negra, principalmente. No Brasil, isso acontece também, porque a maioria dos pobres no Brasil também são mistos, né? São pessoas que têm a genética mista, mas somos todos humanos. Não é uma vida negra que importa apenas, são todas as vidas que importam. A minha vida, a sua vida, a vida dos negros, a vida dos brancos, né? Isso, é claro que existem históricos, genéticos, então nós temos que nos entender como seres humanos. Não acontece isso com facilidade diante de uma ética falida, de uma moral falida e de um materialismo distorcido, onde as pessoas ainda absorvem para si o princípio de Maquiavel, que escreveu O Príncipe, né, onde os fins justificam os meios. O poder pelo poder, o dinheiro pelo dinheiro, e é isso para muita gente que vale, Edinho, né? Muito mais gente vai morrer ainda. Eu quero falar também sobre essa questão das águas, da água, né, das contas de água do Samay. Sim. Pode ficar à vontade, Miguel, até porque, só para pegar o histórico à nossa população, enquanto o Miguel Brambila molha as cordas vocais com um copo d'água, só para destacar a nossa... Não é pinga, viu, Edinho? Não é pinga. Semana passada aí, tu sabe, né? Ou redes sociais, né? O pessoal não dá trégua, né, Miguel? Mas, enfim, nós estamos falando, né, esses últimos dias, o histórico das contas de água. Pessoas que receberam contas abusivas, contas de até R$5.000, Miguel Brambila. E a gente questiona tudo isso, inclusive esses questionamentos já pararam na Câmara de Vereadores e semana passada ganhou um corpo, né? Uma temática muito expressiva. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, Miguel. É verdade. E isso tudo deixa o cidadão à mercê da sua palavra contra a palavra do Samay, que normalmente, da autarquia, né, vence. Então, aqui a gente está fazendo em nome da sociedade. Eu tenho recebido via WhatsApp e outras, tantos pessoal que conhece, que sabe o programa, contas de pessoas que nunca tiveram este valor, o absurdo deste valor.
Então eu sugiro que essas pessoas abram o processo, documentem o seu processo e busquem o PROCON e o Ministério Público. Mas também eu quero acreditar que o bom senso, né, da autarquia, do Idair Mosquen, vai rever esses processos, né? Porque não é possível que a pessoa que prove o fato de uma conta absurda ser incriminada ou disso ou daquilo. Agora, um fato que também me foi relatado, que eu vou falar generalizadamente, Edinho, foi o que aconteceu nesse final de semana, de uma pessoa que me relatou aqui pelo WhatsApp também, que o funcionário do SAMAI entrou na residência e estava fazendo um gato para a residência do vizinho, porque o vizinho exigiu que tivesse água e por causa de trabalho na rua lá, que deve estar sendo feito um asfaltamento, etc., e o funcionário do SAMAI disse que já ia resolver e acabou não resolvendo, e os lacres foram quebrados e ficou a palavra do SAMAI contra a palavra ali do cidadão que teve um problema, né, e acabou gerando um conflito entre vizinhos também. Então, até que ponto isso é permitido? Até que ponto o funcionário público, nesse sentido, tem autoridade para chegar numa residência, mexer no hidrômetro, né, sem pedir autorização, porque, olha, precisamos aqui para fornecer água para o vizinho, pode-se fazer uma gentileza de fazer aqui um desvio da água até, né, porque não há provas de nada, fica a palavra de um contra a palavra de outro, né? Então, isso tudo precisa ser revisto pela autarquia. O SAMAI não tinha esses problemas antes. Não é a pandemia que gerou esse problema, é o Idair Mosquen, o diretor-presidente do SAMAI, na atualidade. É preciso que ele reveja isso. Não se tinha notícias de contas superfaturadas ou contas exageradas ou erros desse tamanho no período do Daniel Guerra. Isso começou depois de um tempo. Então, quer dizer, é preciso que se tome providências. E como é que fica, por exemplo, a questão do protocolo do cidadão, né? Demora muito. Por quê? E normalmente quem perde é o cidadão. Eu sugiro que essas pessoas procurem o PROCON, procurem o Ministério Público, dá trabalho, sim, não adianta, né? Sai da zona de conforto quando você sofre algum tipo de invasão de privacidade, algum tipo de problema, mas é o que se tem que fazer. E nesse momento eu vejo que nós temos aí a obrigação de dar o direito de resposta e ouvimos, inclusive, o SAMAI que está o espaço aberto aqui, Edinho, para que isso seja explicado, né? Nós já tivemos oportunidade de conversar com o pessoal do SAMAI em alguma oportunidade e segundo, né, as colocações do SAMAI, também está gravada a questão do atendimento aos clientes presencialmente por causa da pandemia. E quando há um decreto de bandeira vermelha, as coisas se agravam ainda mais. Porque as pessoas são impedidas de ir até a loja física, aí os atendimentos ficam virtuais e ainda há uma dificuldade, né, confirmada pelo próprio SAMAI de ampliar suas linhas de atendimento pelo sistema online, porque é tudo novo, segundo as equipes mesmo disseram para nós, também é tudo novo isso. Então gera-se uma grande dificuldade, muitas pessoas estão sem a água. Mas não seria para tranquilizar, porque não tem como se tranquilizar quem é que está passando por uma situação indigesta como essa. Mas, segundo o SAMAI, não haverá cortes até o mês de setembro de qualquer água, né? É o que está estipulado dentro do decreto que foi realizado pelo prefeito logo no primeira assinatura em maio, né? Que os cortes de água não ocorreriam, mas mesmo assim os acúmulos financeiros vão acontecendo. Depois vamos ver como é que a empresa vai também buscar resolver tudo isso. E já foi, segundo algumas informações que eu consegui apurar, né, com o pessoal do SAMAI, diz que estão tentando ampliar esse modal de atendimento aí da forma online, para poder viabilizar o atendimento à sociedade do jeito que a sociedade merece. Mas que nos garantiram que iriam resolver passo a passo, caso a caso, ia dar uma solução definitiva, garantir. Vamos ver o que vai acontecer, Miguel. É porque os problemas continuam acontecendo. Você veja que nesse caso, né, é um caso pontual que foi citado, né? Você sabe que o hidrômetro, somente quem pode mexer é o funcionário do SAMAI. Sim. Porque senão você sofre multas por violação. Isso. A questão é que o cidadão deve documentar, porque tudo bem, as contas não serão cortadas, mas o processo de contestação deve começar
desde já. Porque daqui a 3 ou 4 meses vai ser muito mais difícil para o cidadão provar que ele não gastou R$5.000 de água, que o seu hidrômetro foi mexido, que o funcionário ali, sem conversar com a outra pessoa, fica a palavra de um contra a palavra. Muitas vezes isso gera um processo na justiça, isso não é legal para ninguém, atrasa a vida das pessoas, né? Então, essas contestações, se o cidadão gastou R$200, R$150, daqui a pouco gastou 5.000, isso você resolve via WhatsApp, não precisa, o bom senso sabe que o cidadão, ele não vai fornecer água para o bairro inteiro, não botou um hidrante na frente da casa dele, né? Isso não é a pandemia, o problema, e nós não estamos ainda em bandeira vermelha, né? Então vamos continuar nessa questão aí, Edinho, os problemas continuam acontecendo, é necessário urgência e emergência nesse momento, porque daqui a 3 meses nós vamos ver um mar de pessoas contestando isso, e daí a resposta vai ser, mas nós não podemos provar, já fazem 3 meses que aconteceu, né? E foi isso, realmente somou os 3 meses e mais isso, e mais aquilo, o cidadão é que sempre perde. É interessante também o recado ao próprio consumidor, né? Independentemente de qual serviço que vocês têm, sempre guarde, né, suas provas, não perca, né? Não perca o máximo de provas materiais que você possa coletar. 11h58, vou deixar o espaço para Miguel, para suas considerações finais. Estamos chegando ao término de mais uma de nossas edições, Miguel. É verdade, documenta tudo, fotografa, né, se possível tiver uma testemunha, e já registra no PROCON, independente do processo, porque inclusive deve ter um prazo para o registro no PROCON, independente, né, da promessa, porque a promessa não significa um fato documentado, amanhã depois, né, a coisa muda. Então é preciso se incomodar quando as coisas acontecem, porque o objetivo, eu tenho certeza, da autarquia é positivo, sempre há uma justificativa de servir a todos, né, seja ela qual for, mas fosse assim nós já estaremos perfeitos, esses casos não estariam acontecendo. Nós temos problemas em todos os sentidos, e o cidadão que quer uma sociedade melhor não pode se acostumar com simplesmente aceitar tudo, né, cegamente. Um outro caso, só para concluir, Edinho, né, que eu soube do passado ainda também, que as pessoas iam lá e eram tratadas, antes da pandemia, eram tratadas como culpados, né? Antes de qualquer maneira, ou suspeitos, né? Antes de qualquer tipo de erro que possa não ser das pessoas, nessa questão principalmente do fornecimento de água. Eu quero deixar aqui com grande satisfação um feliz aniversário para o meu afilhado, o meu sobrinho, né, o Eduardo Brambila Manosso, filho da minha irmã. E está hoje completando, né, 20, agora não sei se é 25 ou 26 anos, agora não me lembro, ou 24, mas enfim, né, é a idade, né, mas eu sei que está de aniversário hoje. Um grande abraço, Dudu, né, nós te amamos todos e desejamos a todos aí, Edinho, uma coragem, vamos saber se saímos ou não dessa bandeira vermelha, bandeira branca, pelo amor de Deus, né, e volto a dizer, se voltarmos à bandeira laranja, né, semana que vem vai ser a mesma balela. Sexta-feira o governador decreta a bandeira vermelha. Então, por que não se resolve isso, né? Isso gera angústia no cidadão e já estamos cansados disso, né? Nós sabemos que a Covid existe, o cidadão sabe que tem que usar máscara, o comércio sabe que tem que usar máscara e esse negócio de ficar acenando bandeira só é muito, muito fácil, na minha opinião, também acho, Edinho. Perfeito, obrigado, né, a todos e até amanhã. Bacana, Miguel. Grande abraço para você também, meu irmão. Amanhã nós nos vemos aqui para mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. E assim nós encerramos mais uma de nossas edições. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho. Já ao 12h15 tem aí o Bitcom meio-dia com a jornalista Melissa Bueno trazendo para você mais informações, mais notícias, trazendo para você um apanhado das informações atualizadas desta manhã. Grande abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.